Bom, boa tarde. Boa tarde a todos. Gostaria primeiro de agradecer ao EBEP pelo convite para fazer a mediação dessa conferência. Uma amiga, vou falar como os sulistas, muito querida, a Carol Leão, lá das minhas bandas do Ceará. Então, é um grande prazer mediar essa conferência e vou fazer aqui a apresentação da Carol. Ela é doutora em teoria psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora adjunta do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, onde coordena o projeto Chão da Praça, Psicanálise e em Território, vinculado ao Vieses. É professora do mestrado profissional em Psicologia e Políticas Públicas da Universidade Federal do Ceará, Sobral. Psicanalista do coletivo Margem Psicanálise, onde desenvolve prática com clínicas públicas e projeto de formação pública em psicanálise. Então, o microfone é todo teu. Boa tarde, boa tarde. Vou começar agradecendo também, ao EBEP e à Camila pelos esforços, feitos conjuntamente comigo para que eu pudesse estar aqui hoje com vocês, presencialmente. Tenho aprendido demais aqui na jornada, com os encontros. Eu acho cada vez mais importante, assim, esse momento em presença, até para afinar um pouco mais as questões, as discussões. Enfim, eu acredito muito na arte do encontro. Eu acho muito, muito importante escutá-los, e conversar com vocês, e afinar, digamos assim, um tom em comum, que eu estou entendendo que é de abertura de questões, que é de debate. Vou tentar também apresentar meu texto nesse sentido, que a gente possa incluir um bom debate a partir das questões que eu vou apresentar. Quero dizer que eu fico muito, muito confortável em trazer essas questões, que são um tanto quanto espinhosas, com a mediação da Ana, porque a Ana já acompanha já há algum tempo as atividades da gente lá no coletivo, então ela tem escutado os desdobramentos dessas e de outras questões que a gente tem feito lá em Fortaleza. Peço desculpas se o meu texto ele vai, digamos assim, ser um pouco carregado demais de Lacan. Eu sei que não existe uma tendência teórica aqui no EBEP, mas a maneira como eu consigo falar dos conceitos, a minha formação passa bastante pelo Lacan, mas vou trazer também outras referências ao longo desse texto, principalmente de produções que estão sendo feitas lá em Fortaleza, no âmbito da Universidade Federal do Ceará e lá do coletivo. Eu entendo também que existe uma dificuldade, às vezes, de dar visibilidade a essas outras referências, elas ficam um pouco perdidas, então resolvi trazê-las. Bom, fiz aqui um texto, não garanto que eu vou seguir ele da maneira como eu coloquei aqui, mas fiz um texto para a gente começar a conversar. Mercado das transferências é uma derivação, para o âmbito das análises pessoais, da crítica lacaniana relativa à incidência do mercado no eixo do ensino da psicanálise. Vou percorrer, portanto, brevemente o debate sobre o mercado do saber, antes de desenvolver o que seria o mercado de suposição de saber. No segundo capítulo do seminário 16, que é o capítulo que eu tenho me baseado para fazer essa discussão, se chama Mercado do Saber, Greve da Verdade, no seminário de um outro ao outro. Lacan problematizou a oferta de teorias pré-ordenadas e cumulativas, que são dispostas enquanto produtos a serem consumidos, em uma lógica de feira, é a expressão que o Lacan usa lá, mas sem que seus valores de uso tenham uso algum, porque não desencadeiam efeitos de verdade, não engendram consequências, nem para o sujeito, nem para o mundo.
É curioso que tal crítica ao sistema de creditações universitário francês, nascida no bojo de criação do Departamento de Psicanálise de Vincennes, esquive-se justamente em atacar o caráter instrumental do saber acadêmico, típico dos agenciamentos neoliberais. Não sei se vocês conhecem a história da criação do Departamento de Psicanálise de Vincennes, né, mas ele era submetido, ele não tinha um caráter habilitante, isso é muito importante dizer, né, em tempos de graduações de psicanálise. Não tinha um caráter habilitante. Ele era submetido à Unité d'Enseignement et Recherche da Paris 8, que era de filosofia. Então, ele era submetido a essa unidade de ensino e pesquisa de filosofia, né? E o que Lacan criticava era o sistema de creditações, que era dividido em unidades de valor. Engraçado, né, o termo, unidades de valor. Então, os alunos eles escolhiam unidades de valor para compor as creditações necessárias para a aquisição de um diploma. Era isso que o Lacan estava criticando em 68. O que é engraçado dessa história é que, na medida em que o passe se demonstra um fracasso na escola freudiana de Paris, ele retorna o investimento na Paris 8. Né? Então, lá na frente, ele vai ter um texto chamado assim, talvez Vincennes. Assim, ele muda um pouco de posição em relação ao ensino da psicanálise na universidade. Mas, enfim, estou contando essa historinha para dizer que, naquela época, ele não tinha como fazer uma crítica ao caráter instrumental do saber acadêmico, que é típico dos agenciamentos neoliberais. Em contextos de empresariamento da educação, que nos é tão familiar, o que antes se verifica é uma disjunção entre diploma e empregabilidade. Quem faz esse debate é o Dardot e o Laval, num livro chamado A Escola Não é uma Empresa. Esse livro é de 2003 e ele é fundamental para uma discussão sobre o empresariamento da educação. Né? Lá ele vai dizer o seguinte, que o diploma ele vale menos pelo prestígio e pela distinção formativa e mais pela demonstração pragmática de retorno financeiro ou de inserção no mercado. Não à toa, os cursos técnicos e profissionalizantes têm se multiplicado, inclusive na rede de educação pública, enquanto cresce o número de doutores formados em instituições reconhecidas e que permanecem desempregados. É essa dissociação entre diploma e empregabilidade. Então, quando Lacan se pergunta, o saber é um bem? Ou um discurso tem ou não tem consequências? Ele está muito mais próximo da performance do intelectual erudito francês da década de 60, com suas muitas teorias acumuladas, do que do nosso ordinário consumidor de bacharelado de psicanálise ou de cursos em plataformas virtuais. Aliás, não se trata aqui de moralizar o consumo, como se o problema estivesse restrito a escolhas individuais. Eu queria dizer a uma amiga, né, eu vou dizer agora publicamente, porque eu não pude dizer isso pessoalmente para ela, mas eu queria dizer a uma amiga que se tornou uma espécie de psicanalista representante comercial de uma plataforma de cursos, que tem saber no nome, inclusive, vocês sabem qual é, que a venda de cupons em seu nome é apenas uma gota em um vasto oceano. Essa plataforma ela se utiliza de um meio muito perverso de vendagem. Ela tem uma estratificação que é assim, existem cursos de figuras reconhecidas no meio, que a gente gosta, que a gente consome, eu consumo, eu acho legal. Assim, né? Tem esses cursos, mas tem uma estratégia de vendagem que só pode ter sido feita por algum gênio do mal. A plataforma ela não gasta um centavo na produção de conteúdo. Ela monta parcerias com psicanalistas que são menos reconhecidos no nosso meio, mas que têm nichos no Instagram. Né? E essas parcerias, esses analistas, eles produzem seu próprio conteúdo. Uns melhores, outros terríveis, muito ruins. Mas eles produzem seu próprio conteúdo e fazem do seu nome uma espécie de cupom de vendagem. Tipo assim, Carol 10% off. Já pensou? Você vira um cupom. Né? Bom,
Eu falei isso com essa minha amiga uma vez, mas ela disse assim, ela não se entende, ela não se compreende como fazendo parte de uma situação que precariza o trabalho dela. Ela é um representante comercial como representante de plano de saúde, né? Ela está vendendo planos anuais de 12 vezes a R$ 49. Enfim. Mas essa é a questão. O que é aceitável ou não em termos de vendagem? Somos mais complacentes com narizes de palhaço do que com parcerias em streaming? Quem vende o quê? De uma maneira ou de outra, convocamos, então, uma dimensão coletiva da responsabilidade ética, que toca a conjuntura sociopolítica em que todos nós estamos imersos. Não tem ninguém aqui que está fora da lógica do mercado. Isso é importante destacar. No entanto, mesmo em contextos de forte mercantilização, é certo que, abre aspas, a psicanálise não se transmite como qualquer outro saber, fecha aspas. Essa frase o Lacan repete em vários lugares, mas eu tirei do Seminário 17, de 1969, o avesso da psicanálise. Argumento que tem sido levantado com frequência para fazer frente à onda de bacharelados EAD em psicanálise. Por um lado, essa frase indica a insuficiência de qualquer saber ordenado, uniforme, curricular, para fins de habilitação do exercício clínico. Problema que também concerne a inserção da psicanálise nos cursos de psicologia. De fato, cabe a nós, professores psicanalistas atuando na universidade, a difícil transmissão do caráter propositadamente precário das nossas disciplinas, as quais são modestamente inseridas em um quadro mais amplo de teorias e de práticas. Não podemos esperar, portanto, que a psicanálise exerça domínio sobre os currículos acadêmicos. Às vezes os alunos nos pedem isso. Mais disciplinas de psicanálise. Falem mais de psicanálise na universidade. Eu digo, não. A gente não pode desejar esse domínio sobre o currículo, tomando todos os espaços institucionais, inserindo-se amplamente em todas as disciplinas. Pois é justo sua dimensão falha, seu saber que não se totaliza, sua técnica que responde mal. A técnica da psicanálise é um horror, é uma recomendação, responde mal, é para responder mal, é isso, né? Sua técnica que mal responde, é isso o que produz abertura para a imprevisibilidade da experiência e para uma multiplicidade de leituras e de articulações teóricas. E aqui eu vou trazer um trecho, né, de um artigo que foi recentemente publicado no livro de uma extensão coordenada por uma outra professora lá da psicologia da UFC, a professora Carla Patrícia. Ela tem uma extensão chamada CEP do Cuidado. E essas 4 alunas, eu vou citar o trecho que elas falam sobre a psicanálise na universidade, elas contam a experiência formativa delas nessa extensão, e é muito interessante. Eu super recomendo que vocês leiam o texto completo depois. E elas dizem assim: o raro comparecimento na grade curricular do curso de psicologia, seja nas disciplinas comuns ou optativas, tornam o estudo pela via institucional deficitário. Você pode pensar, nossa, que tristeza, um estudo deficitário, mas aí elas colocam, acrescentam. Diante disso, a forma de apresentação da psicanálise na grade curricular contribuiu para despertar o desejo das autoras de procurar formas de se ter um maior aprofundamento acerca dos estudos teóricos nessa área. Acreditamos, inclusive, que é somente por uma via reduzida que o ensino da psicanálise torna-se possível no contexto das universidades. Por outro lado, a frase lacaniana, a psicanálise não se transmite como qualquer outro saber, também nos remete à especificidade de transmissão do saber inconsciente, como um saber que se ordena em outro lugar, que não o da autonomia, da consciência, das escolhas deliberadas, traços que são característicos do eu. O saber que nos interessa em análise irá se constituir em um campo de virtualidade, não acessível à consciência. Trata-se do lugar do grande outro, como diz o Lacan. Eixo simbólico onde se presentifica tudo o que se refere à transferência ou à suposição de saber.
não é exatamente complicado o raciocínio que o Lacan vai dizer. Ele vai dizer que existe uma ordenação discursiva que não está acessível à consciência e que não se coloca, não se interioriza num lugar de autonomia do eu, né? Mas que está lá, posto como um discurso, e que cada um vai se apropriar dessa suposição no lugar do outro, né? Cada um vai ter o seu grande outro particular e vai se apropriar do seu próprio saber ali, na relação de transferência com o analista. Então, desde Freud, é consenso que a nossa formação precisa passar pela apropriação que cada um fará de seu próprio saber inconsciente, em transferência, no endereçamento a outro psicanalista. Seria ingênuo, no entanto, crer que tal traço de singularidade, tributário do recrutamento a partir do trabalho com o próprio inconsciente, demonstra-se refratário às leis massificantes do mercado. Há um mercado invisível de formação de analistas, no sentido literal do termo, que sempre esteve em operação na história da psicanálise, envolvendo circuitos econômicos fechados, estratificações de classes bem definidas. Nesse ponto, a transferência também pode ser tomada como uma mercadoria, passível de ser acumulada, herdada, deslocada de uns para outros e também precificada. A gente tem vários exemplos de privatizações das transferências analíticas na história do movimento psicanalítico. A primeira delas é o Freud achando que podia delegar a Jung as transferências e os prestígios que estavam relacionados à sua própria pessoa. Né? Ele acreditava que ele poderia fazer esse deslocamento, digamos assim, né? Colocando Jung na posição de herdeiro. Jung disse, não quero, obrigada, né? Não aceito, muito obrigada. Né? E Freud não conseguiu fazer esse movimento. Já o Lacan conseguiu fazer esse movimento com Miller, numa outra perspectiva. Né? Então, vejam como a transferência ela pode ser apropriada, deslocada, ela circula ali, né? Como um bem, digamos assim. De tal modo, a expectativa crédula e esperançosa, definida por Freud como, abre aspas, uma força efetiva com a qual, a rigor, devemos contar em todas as nossas tentativas de tratamento e de cura, fecha aspas. O texto é maravilhoso, é o tratamento psicotratamento anímico, um texto pré-psicanalítico, em que o Freud fala da expectativa crédula e esperançosa como motor da cura. Então, essa expectativa crédula e esperançosa não se restringe à interioridade do tratamento analítico. O crédito de um psicanalista também se refere à posição que ele ocupa em seu meio. Vide o problema da análise leiga. O problema da análise leiga, né, do exercício de não médicos da psicanálise, ele é também um problema que ataca a dimensão do prestígio. Né? A Elizabeth Danton ela vai dizer o quanto as clínicas públicas elas produziram, digamos assim, um enraivecimento, né? Produziram uma raiva ali dos médicos da Viena da década de 20, porque eles atacavam o monopólio médico da terapêutica. Né? Tem essa questão também que envolve a análise leiga, que é política. E sobre isso, cabe perguntar em que medida as questões de raça e de classe conferem maior ou menor valor às transferências que circulam no mercado. Pois não há domínio em que o mercado das transferências se demonstre mais explícito, em sua vertente mais crua, do que aquele relativo ao início da clínica de jovens analistas racializados e periféricos. É aqui que a produção de novos psicanalistas, via análises pessoais, se conforma plenamente à reprodução social das desigualdades. Ontem, a Ana Eduarda descreveu claramente esse problema, afirmando, vou abrir aspas aqui do texto dela, que ela teve a generosidade de me dar depois da fala, e aí eu pude aqui pescar um trecho do texto dela, que descreve essa questão. Ela diz assim, abre aspas, o dito valor social, muitas vezes, não constitui a prática caridosa, as cotas da clínica,
mas o grosso da clínica de um jovem que, não inserido dentro do mercado das transferências de uma certa elite, se vê obrigado a trabalhar por menos. E aí é assim, se um psicanalista trabalha por menos, das duas uma. Ou se dedica a preencher os turnos com o máximo de analisandos que conseguir, com todas as implicações éticas em vender psicanálise a baixo custo, ou faz da clínica um bico, dentre outros, para fins de complementação de renda. Nesse contexto em que o tempo e o dinheiro são escassos, como é que se sustentam as análises pessoais, as supervisões, os estudos teóricos, as relações com os pares? A pergunta nos remete a uma segunda estratificação do mercado das transferências, que corresponde aos analistas que recebem demandas de análises formativas, mais duradouras e dispendiosas. Estes até podem dispor de horas de atendimento não remunerado ou a preços sociais, uma vez que já existe circulação de dinheiro em suas clínicas. Um a mais, um a menos, não vai fazer tanta diferença assim. Mas, mesmo dentre analistas de classe média e alta, por quanto tempo alguém consegue sustentar uma análise sem ser remunerado por seu trabalho? A pergunta indica que, se a gente interrompe a circulação de dinheiro no nível do analisando, o problema reaparece em outro lugar, do lado do analista. Então, não é uma questão só de excluir, ou excluir o pagamento ali na relação analisando-analista. É uma questão econômica, em primeiro plano, que envolve as relações de trabalho. Assim, por mais que Lacan tenha tentado proscrever a divisão entre consumo de psicanálise terapêutica e produção de psicanalistas didática, levantando o debate de que uma análise se afirma enquanto didática por seus efeitos em ato e não por antecipação, como eram as candidaturas da IPA, você se candidatava a uma análise que você já tinha certeza que, ao final daquele período da análise didática, iria sair um analista. Lacan vai dizer, opa, a qualificação, a habilitação, ela tem que ser de fato. Ela tem que se demonstrar operativa em cada análise. Então, digamos assim, ele ataca o sistema de formação da IPA, que é um sistema de formação de classes. Que isso fique bastante claro. Mas, por mais que ele tenha feito esse movimento, devemos nos perguntar se tal proscrição é possível em uma sociedade fortemente marcada pela desigualdade e pela rígida divisão de classes. Conseguimos verdadeiramente destituir as diferenças entre análises terapêuticas mais curtas e de baixo custo, empreendidas por analistas iniciantes, e as análises de caráter formativo, mais longas e caras, dirigidas por analistas de analistas em contextos institucionais? Em que medida o silêncio em torno do caráter operativo dessa distinção, que é um caráter operativo, não é teórico, operativo dessa distinção, antes colabora para a manutenção de privilégios? Do lado da terapêutica, as expectativas de alívio do sofrimento psíquico movimentam socialmente as demandas de uma psicanálise no âmbito da cultura. E aqui eu vou fazer uma afirmação, que eu vou colocar à prova também, para a gente debater, porque Pedro colocou hoje de manhã algumas questões nesse sentido, então vamos ver se a gente consegue abrir também um campo de debate em torno disso. São as demandas terapêuticas que conferem um status de profissão ao psicanalista, mesmo na ausência de uma regulamentação estatal. O próprio Lacan demonstrava-se advertido de que a psicanálise se apresenta socialmente, em sua vertente terapêutica, enquanto profissão, afirmando, no discurso da Escola Freudiana de Paris, abre aspas, a demanda do neurótico é muito precisamente o que condiciona o porte profissional, os trejeitos sociais com que atualmente se forja a imagem do psicanalista, fecha aspas, citação do Lacan. De tal maneira, se é certo que a psicanálise é uma profissão, um serviço, um negócio, como queira, dentro do âmbito da cultura,
na contrapartida, é incerto o quanto esse porte profissional se demonstra coerente a uma formação específica, que leve em conta o recrutamento singular de cada analisando a partir das suas formações do inconsciente. Vamos lá, vamos esclarecer. A profissão existe, com certeza, socialmente falando, né? Já a formação que a embasa, esta é incerta. A gente levanta uma questão. E precisa ser posta à prova, demonstrada a cada vez, em cada nova psicanálise e na articulação com outros analistas. É nessa perspectiva que Lacan propõe a distinção entre o ato analítico e a condição profissional que o recobre, também lá no discurso da Escola Freudiana de Paris. Sem interferir diretamente no segundo, na condição profissional, nas escolhas dos praticantes em se estabelecerem profissionalmente. O Lacan ele deixava muito livre, lá na Escola Freudiana de Paris, quem quisesse se dizer, começar a sua prática no momento que quiser começar, não tem fiscalização sobre isso. Então, ele dava esse tipo de abertura, o que também a gente conversou, que também gera alguns problemas. Vai gerar alguns problemas. Vai ter gente aí se afirmando psicanalista, diz assim, um pouco rápido demais, assim, como assim? Mas ele não interferia sobre isso. Ele não fazia interferência sobre a condição profissional, sobre o estabelecimento da clínica. Mas submetendo primeiro o ato analítico a um exame rigoroso. Ele chamou de dispositivo do passe. O dispositivo do passe, não vou entrar aprofundar no dispositivo, mas cabe a gente afirmar que se o dispositivo do passe muda um fio de cabelo na demanda de análise didática, como diz Lacan nesse mesmo texto, ele hoje é responsável por um novo sistema de estratificação de classes nas instituições lacanianas. E tem uma coisa que não se fala nas instituições que trabalham com passe, que eu acho que precisa começar a ser dita, é o status do analista da escola. Porque, uma vez que alguém é nomeado analista da escola, surge a questão com quem essa pessoa fez análise. Vai dar ali, digamos assim, uma dimensão de reconhecimento a esse analista da escola, que vai se tornar um novo didata. De tal maneira que, se você entra numa instituição lacaniana e faz análise com certos analistas e não com outros, você tem muito mais chance de subir na carreira profissional, de fazer carreira nessas instituições. Como isso não é uma divisão de classe, uma relação com o mercado? Me digam. Mas, voltando à questão da oferta terapêutica, convido vocês a recuperarem das narrativas sobre a história da psicanálise no Brasil. Pensem aí na cabeça de vocês. O que é que vocês conhecem de história da psicanálise no Brasil? Quando, em que momento e circunstâncias as pessoas pobres se tornaram parte do expediente da Clínica de Psicanalistas Brasileiros? Quando foi na história da psicanálise? Como é que isso aconteceu? Pergunta que toca intimamente as iniciativas atuais de democratização do acesso a tratamento analítico. A gente tem que ter muito cuidado com essa palavra democratização, porque ela está muito em disputa por todos os lados, das graduações de psicanálise, das instituições. Todo mundo usa agora a palavra democratização. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai tocar nessa questão. Mas eu arrisco a construção de um eixo argumentativo. Até a década de 80, portanto, por mais de meio século, a terapêutica analítica, voltada a pessoas pobres e ou em vulnerabilidade, era praticada apenas por médicos em contexto asilar, manicomial. Leiam o que é que o Lima Barreto fala do Juliano Moreira, na experiência lá do Pinel, no diário de um hospício. Ele disse, Juliano Moreira era aquele médico mais, digamos assim, mais simpático, que tinha um cuidado maior com os seus atendidos, pacientes, mas ele não deixava de ser um médico numa posição hierárquica. Ele fala um pouco sobre isso. Com a redemocratização, a reforma psiquiátrica, a inserção da psicanálise nos equipamentos de saúde e de assistência, o atendimento aos pobres passa a ganhar uma configuração psicossocial, atrelada às políticas públicas. Nesse mesmo período, surgem as primeiras iniciativas de clínica social. Aqui no Rio, temos a Clínica Social de Psicanálise Ana Catherine Kemper, em funcionamento de 73 a 90, e que contou com a participação do Hélio Pellegrino. Sem aprofundar essas iniciativas, o que todas elas têm em comum? Em primeiro lugar, foram empreendidas por psicanalistas de classe média e ou alta, os quais tinham tempo e dinheiro para se dedicarem às causas ditas sociais.
questão que precisa ser enfrentada nos atuais projetos de clínicas públicas em coletivos de psicanálise, sob o risco de transformá-los em iniciativas assistenciais, despolitizadas. Eu escutei o Pedro hoje de manhã falando da questão messiânica, salvacionista. Eu acho que tem um pouco a ver com isso, com esse recorte de classe. Se a gente não politiza, né, se torna iniciativa autônoma. Né? Vamos resolver o problema social. Né? Uma vez apareceu um pessoal lá no coletivo com um pouco esse discurso. A gente mandou embora. A gente disse, gente, pelo amor de Deus. Não é assim. Porque a gente gosta de escutar pobre. Tá bom, tudo bem, vamos embora. Não é assim. Em segundo, não há registros. Em segundo lugar, então, o que há aqui em comum, né? Não há registros, e aí, se alguém souber, por favor, me fala, de que as pessoas atendidas por essas e outras iniciativas de clínica social tenham se constituído como psicanalistas a partir de suas próprias experiências de análises gratuitas e ou de baixo custo, conforme a premissa das análises pessoais enquanto eixo central da formação do analista. Ontem alguém colocou essa questão. E se alguém da clínica pública resolver se tornar analista? Eu me lembro exatamente, ela colocou essa questão. Eu digo assim, por que isso não acontece? Porque não faz parte do horizonte laboral das pessoas atendidas nesse tipo de clínica tornar-se analista ainda. Talvez um dia faça, mas não tem registro. Eu nunca ouvi dizer uma pessoa que chega numa instituição de psicanálise assim, me tornei analista a partir da minha experiência de análise no CAPS. Nunca ouvi. Isso não acontece. Né? Nessa perspectiva, eu vou citar aqui a frase do Gabriel Tupinambá, no Desejo de Psicanálise, que ele vai dizer uma coisa que é muito concisa e muito interessante. Ele vai dizer, o consumo de psicanálise é democratizado à custa de sua produção. Né? Permanecendo intocadas ainda hoje as divisões de classe entre análises mais curtas, terapêuticas, voltadas a pobres, e análises mais longas, formativas, endereçadas às elites econômicas. Vou citar aqui também um trecho do Rafael Alves Lima, que está no Territórios Clínicos. Né? O Rafael Alves Lima ele tem levantado muito essa discussão sobre a história da psicanálise no Brasil. Tem um livro que também foi recente dele, que é Psicanálise na Ditadura Militar. E ele diz assim, relacionado à clínica social da Katrin Camper. Né? Ele diz assim, a maior parte dessas iniciativas, honrosamente ocupadas em comprometer a escuta psicanalítica como uma agenda política de justiça social, não se ocupou de formar analistas, nem mesmo a clínica social do Hélio Pellegrino, da Ana Katrin Camper. Uma vez que a formação institucional dessa clínica sempre esteve a cargo do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro. Não formava analista a clínica social. Formava analistas, era a relação lá com o Círculo Psicanalítico. Né? Então, podemos acrescentar uma terceira saída de democratização da psicanálise, dessa vez incluindo a população pobre e não branca no cerne do sistema de formação, que é isso que está em jogo. Trata-se da implementação e da expansão das políticas de ações afirmativas nas universidades, mais especificamente nos cursos de psicologia. As políticas de cotas têm revelado com expressiva clareza uma configuração tradicionalmente refutada por analistas institucionalizados e assombrados pelo fantasma da regulamentação. Agora, a universidade pode ser legitimamente reconhecida como um dos espaços de contribuição à formação de analistas. Um dentre outros, não o único, jamais o único, um dentre outros. Né? Mesmo que não tenha pretensão nem interesse habilitante da prática clínica. Então, no contexto de implementação das ações afirmativas, a presença da psicanálise nas universidades tem produzido impactos por sobre a histórica divisão de classes reproduzida nos sistemas de formação, fazendo com que um contingente de população racializada e de baixa renda, antes alvo de iniciativas terapêuticas por parte de analistas de classe média, como a gente viu, agora passe a agenciar ativamente os debates teóricos e as práticas clínicas em psicanálise. Faltam-nos, entretanto, dados mais precisos sobre as condições de trabalho desses psicanalistas que foram beneficiados por ações afirmativas ao longo de suas formações acadêmicas, seja em nível de graduação, especialização ou pós-graduação. Problema que não concerne apenas a intersecção entre as áreas da psicanálise e da psicologia,
mas recobre a investigação mais abrangente sobre o impacto das cotas no ensino superior brasileiro. Tem uma citação aqui, que é da Márcia Campos e do Luiz Augusto Lima. Tem um livro muito interessante, agora que saiu recentemente, que é 20 anos de impacto de cotas no ensino superior. E o que é característico do cenário é que a gente não tem dados unificados. Não existe um sistema unificado de dados. A gente não sabe o que está acontecendo como efeito das políticas de cotas nas universidades públicas desse país, né? Então, diante desse quadro de obscuridades e incertezas, o que podemos afirmar com boa margem de segurança é que essa parcela da população que conquistou acesso recente a políticas educacionais mantinha-se fora da regulamentação do trabalho. A gente tem feito uma pesquisa com o pessoal da Psicologia Social do Trabalho na UFC, né, para avançar nesse problema, porque... e aí eu cito a pesquisa da Camila Ricarte, que é doutoranda lá da UFC, e do professor Cássio Braz Aquino, que é da área de Psicologia do Trabalho, porque é isso, né? Essas pessoas que tiveram acesso às políticas de cotas, elas já estavam fora de um sistema de regulamentação do trabalho, sobretudo as provenientes de territórios interiorizados, dos interiores, posto que as políticas de regulamentação salarial tiveram como base os grandes centros urbanos. Nessa perspectiva, se as oscilações no âmbito do trabalho, entre a formalidade e a informalidade, não costumam atingir a casta dos psicanalistas institucionalizados, residentes dos centros urbanos, tais entraves não são estranhos ao horizonte laboral dos analistas periféricos. Eles sempre tiveram, esses analistas periféricos, né, numa relação com o trabalho entre informalidade e formalidade, né? Então, eles não podem se dar ao luxo de sustentar suas clínicas como arte, hobby, artesanato, ofício, né? Mas, mesmo diante da falta de dados objetivos, a literatura atual vem dando notícias consistentes do impacto das ações afirmativas no sistema de formação analítica, principalmente no que se refere ao eixo de ensino e de transmissão da psicanálise. Em uma psicanálise mais coerente com a realidade de estudantes cotistas, surge a necessidade de ressituar os conceitos fundamentais do campo freudo-lacaniano, uma vez que a falta de textos de pessoas não brancas na formação não se resolve com a política de cotas. Essa é uma citação do texto da Thaís Klein, do Érico Andrade, que saiu recentemente, que eu super recomendo que vocês leiam, que é Cartas a um Velho Terapeuta. Ele diz isso. Eu tenho quanto tempo, Ana, ainda, mais ou menos? Dá tempo de... Dá? Tá bom. Joia, dá tempo de terminar. Assim, a concepção da clínica psicanalítica como um trabalho a ser exercido por e para pessoas pobres e racializadas faz-se igualmente acompanhar de um corte epistêmico mais profundo, o qual interroga o eixo de referências conceituais até então utilizado na comunidade psicanalítica, levantando questões sobre os bons usos dos cânones e das tradições em nosso campo, com todas as ambivalências e tensões resultantes. Vou ler um trecho da carta do Gabriel agora, para falar um pouquinho sobre isso. Ele diz assim, Gabriel Baez: com a ampliação do acesso ao ensino superior e políticas de reservas de vagas nas universidades, surgiu a abertura para os espaços acadêmicos se diversificarem. Mesmo longe do ideal, esse movimento viabilizou que várias pessoas fossem as primeiras de suas famílias a ingressarem nesses espaços. E ele diz assim: eu sou uma dessas pessoas. Dado a presença da psicanálise nas universidades, vários desses passaram a ler Freud, estudar metapsicologia e se interessar pela clínica. Assim, para além da diversidade censitária, a entrada desses novos rostos à psicanálise trazem tensões também aos temas propostos ao debate. Essas tensões existentes entre os movimentos e reações, mesmo que de forma não pacífica, colocam a impossibilidade de sustentar uma psicanálise afinada às peculiaridades brasileiras sem pautar ações que se proponham a lidar com o sofrimento produzido pelo racismo, as violências de gênero, os efeitos da heteronormatividade e a segregação que marcam a maioria das subjetividades de nossos territórios. Fecha aqui a citação do Gabriel. Tais questões, ainda a serem percorridas, envolvem estratégias coletivas para fazer frente aos contextos de precarização, mobilizando a invenção de espaços coletivos de sustentação da formação psicanalítica.
numa perspectiva que escapa aos modelos tradicionais de leitura dos cânones. Tarefa que a gente tem tentado empreender né, no coletivo Margem, assim como outros coletivos periféricos também têm tentado empreender, né, a gente na nossa proposta de formação pública, que depois eu converso um pouquinho sobre, né, com vocês. Mas seriam essas clínicas periféricas formuladas para sustentar relações com precariedade? Também foram questões que surgiram aqui. Né? Em que condições o trabalho formativo surge e se sustenta? Teriam os psicanalistas da periferia que acolher qualquer demanda por qualquer remuneração? Quais as possibilidades de abertura nos âmbitos canônicos para essa fresta aberta nas periferias? Existem acolhimentos para as formações desses psicanalistas nas escolas de psicanálise? Queria terminar a minha fala lendo uma carta convocatória. Eu acho ótimo esse movimento de cartas. Agora todo mundo faz carta. Eu acho ótimo. Carta. Então, assim, eu vou terminar lendo uma carta convocatória de um aluno da UFC, o Camilo Augusto, que dá um bom direcionamento a essas e outras perguntas. A carta é parte do seu trabalho de pesquisa, de TCC, né, de conclusão de curso, mas já se apresenta enquanto uma proposta interventiva nos problemas que envolvem as clínicas periféricas, produzindo novas práticas de sustentação, articulações em rede, que enfrentam os desafios impostos pela mercantilização da formação do analista. Vou ler a carta do Camilo, para a gente terminar e conversar. Cartas aos analistas cotistas. Um convite à partilha do que vem sustentando nossos percursos em formações, ele bota entre parênteses e bota ações, formações afirmativas. 10 de julho de 2025. Escrita endereçada a Brenda, Mariana, Carol, Catrine, Stefane, Ana Júlia, Stephanie, Vládia, Isabelle, Távina, Carolina, Alexandre e Letícia. Gosto muito da psicanálise, né? Mas ela é mesmo para mim? Qual o ponto de partida da formação? Posso dizer que sou analista? Minha autorização basta? Como vou começar a clínica? E o tripé? E os primeiros analisandos, de onde virão? Esses questionamentos e outros mais se multiplicam ao me situar enquanto corpo cuja relação com a psicanálise é marcada pela experiência das ações afirmativas. Ingressei na graduação em psicologia pela política de cotas nas universidades públicas. E hoje, no 9º semestre desse curso, consigo perceber que o ingresso é apenas o primeiro dos momentos onde nós, cotistas, nos deparamos com uma marcação da diferença no âmbito da formação. Seja no espaço da sala de aula, na composição de núcleos ou nos eventos extracurriculares, a condição de cotista se reafirma, ora pela impossibilidade de acesso por ser cotista, ora pelo custoso destaque nesses espaços, que é acompanhado por um apesar de cotistas, apesar de negros, apesar de pobres. Quais os apesares da nossa presença? Estamos aqui em cotas. E o quanto pagamos por isso? Há uma peculiaridade no ensino da disciplina psicanalítica que, por vezes, se apresenta como um produto valioso, com uma embalagem difícil de abrir, mas que, por alguma razão, chama a atenção. Pulsão, desejo, inconsciente, conceitos apetitosos, mas acessíveis aos nossos pratos? Aqui entram algumas marcas da diferença. A quem é possibilitado o investimento de tempo e acesso a recursos para desvendar o enigma psicanalítico? E depois que essa embalagem se desfaz, que destino dá ao conteúdo revelado? Essas reflexões pulsam na minha trajetória e se encontram na forma de angústia partilhada com colegas também cotistas, que, encarando o insistente desejo de desenhar uma clínica psicanalítica, se deparam com a questão: que condições permitem sustentar o nosso desejo de trilhar um percurso formativo? Que caminhos institucionais ou alternativos nos aguardam na constituição de uma escuta orientada pela psicanálise na cidade de Fortaleza? Se há uma rota na trama de circulação simbólica do que se constitui enquanto comunidade psicanalítica, de que modo nosso desejo de psicanálise ressitua esse circuito e nossos corpos analistas pesquisadores podem fraturar os esquemas brancos cis-heteropatriarcais que nos cristalizaram na posição reducionista de alvo dos benevolentes valores sociais? Aí ele dá uma pausa que ele diz: esse foi eu parando para respirar depois de uma ruma de questões.
O fato é que tantos questionamentos poderiam ficar guardados na forma de angústia, mas viraram algo que talvez possa ter uma potência maior. Se transformaram em desejo de pesquisa. O campo da pesquisa, em especial da pesquisa em psicanálise, pode, pela via da transferência, produzir novas interrogações e, com alguma sorte, apontar caminhos em coletivo para uma problemática posta no laço social. Assim, essa carta é um convite para a composição de um grupo que objetiva investigar as estratégias de sustentação de percursos formativos em psicanálise a partir da experiência das ações afirmativas, que é o objetivo do trabalho dele. Assim, mais do que denunciar os pactos que sustentam a elitização e o embranquecimento das práticas psicanalíticas, busca-se, por meio do encontro com esses outros analistas cotistas, a identificação, mas também a elaboração da diferença radical, que permite caminhos singulares e estilos autorais na constituição de uma clínica em psicanálise. Há aqui a intenção de construir um espaço de acolhimento para medos, frustrações, desafios, mas, sobretudo, a fertilização de possibilidades de clínicas periféricas, antirracistas, encantadas. O encantamento aqui defendido tem como fundamento uma política de vida, que se sustenta sobre bases contracoloniais e, assim, inventa exercícios analíticos que insistem em se formar em ação e se fazer afirmativamente. Sejamos nós os que encantam, enfeitiçam e brincam com a psicanálise, sonhando com uma realidade em que o desejo baste, mas, enquanto não, que façamos barulho para que não coloquem cotas no desejo insistente em nós. Obrigada, gente.